com a gente, pode até dividir a tela. O Magrão é extremamente importante. Falava, né, Cláudio Omar, no programa de sexta-feira, que a morte do Cleitinho do Pó não era um plano para a polícia. O Cleitinho do Pó era bom vivo, porque ele tinha que contar onde estavam as meninas, como tudo aconteceu. Só que o Magrão hoje, ele é tido como peça fundamental, peça viva, porque o principal morreu. Ele é peça fundamental para poder esclarecer mais detalhes sobre a morte das primas de Icaraíma. Sobre as primas de Cianorte, Cláudio Omar César. É verdade, Peruca. Esse é um ponto muito importante nesse trabalho todo que a gente vem acompanhando desde o início, né? Lá 4 meses atrás, aliás, a Rede Massa foi a emissora que deu, né, visibilidade a esse caso. Foi aqui que esse caso surgiu, né? Diante do desaparecimento ali das primas e depois, claro, ganhou essa grande repercussão, mas foi justamente aqui através do jornalismo da Rede Massa. E a partir de então, e desde então, né, Peruca, a gente sempre acompanhando todos os detalhes, passo a passo da investigação, claro, aquilo que a gente tinha conhecimento, até esse desfecho na última sexta-feira, em que o Cleitinho do Pó, o Dog Dog, o Sagaz, acabou sendo neutralizado ali durante o cumprimento do mandado através do Grupo Tigre, nessa história que você já relatou. E o Magrão, o Michel, ou conhecido como Magrão, ele foi a peça fundamental, especialmente na localização dos corpos. Por quê? O Cleitinho, como eram comparsas, né, e praticaram outros crimes juntos, depois do desaparecimento da Letícia e da Estela, ele sabia muito, e sabia justamente o lugar em que elas estavam, até porque ele também participou da ocultação do cadáver, né? Esse é um dos crimes que ele cometeu aí, relacionado ao desaparecimento da Letícia e também da Estela. Então, ele foi direto ao local, mostrou para a polícia, deu todos os detalhes. Agora, Peruca, a dúvida ficou relacionada à motivação do crime. Por que Cleitinho do Pó, o Sagaz, o Dog Dog, assassinou as duas primas? O delegado, na coletiva, disse que teria sido um desacordo, um desacerto comercial, mas não ficou muito claro. Agora, com a morte do Cleitinho e também a morte das primas, né? Ficou essa dúvida, então, do real motivo. Tá, mas um desacordo comercial, como aconteceu, através do que, né? Aonde foi esse desacordo, relacionado ao quê? E o Magrão pode ser também o ponto esclarecedor dessa história toda. E nós tivemos acesso ao depoimento dele, que, como você disse, ele ficou frente a frente ali com o delegado, isso depois de ter mostrado a localização ali dos corpos. Ele prestou depoimento, né, de forma oficial, aquilo que vai no papel, digamos assim, né, como é dito. E será que ele falou, Peruca? Será que ele relatou? Será que ele sabe os motivos? O que teria gerado esse desacordo, esse desacerto comercial? É o que a gente acompanha, então, no depoimento oficial que o Magrão prestou à Polícia Civil. Vamos acompanhar. Já foi preso anteriormente? Já respondeu algum processo? Sim. Sim? Por qual crime? Tráfico, furto. Você tinha ciência que você tinha 2 mandados de prisão em aberto? Só um por roubo ou por tráfico? Certo. E você tem... Você falou que você tem 2 filhos, né? Tenho 3 filhos. Você vai ter o direito, caso você queira comunicar alguém, você vai ficar preso aqui no BPM Cianorte, vocês vão te dar esse direito, você indica quem você quer. Você quer ligar para sua esposa? Sua esposa ficou sem celular, né? O celular foi apreendido. Tem alguém da sua família? Tem ninguém para me ligar. Não tem ninguém. Correto. Primeiro nós vamos falar sobre a operação sobre as questões que foram apreendidas na tua residência. Você tem direito ao silêncio caso não, momento também o senhor possa apresentar a tua autodefesa. Você quer falar sobre o fato ou você vai ficar em silêncio? Sobre as munições, sobre o carro que estava lá, sobre a arma, as fogo, sobre tudo que foi apreendido hoje na tua residência de visto. Correto. Então, não havendo mais informações, você apresenta depoimento. Olha, vamos lá, tá? Pode deixar o Magrão dividido aí. O Magrão, ele se aproveitou, né, da brecha na nossa lei. Ele disse que iria ficar em silêncio, não iria contar mais detalhes nesta gravação. Só que em primeiro momento, o Magrão, quando a polícia o prende lá na cidade de Umuarama, ele fala o seguinte: doutor, eu sei onde as primas estão.
Porque, em primeiro momento, o que acontece? O Magrão, ele se resguarda de qualquer informação. Porque o Magrão, ele é preso no mesmo momento em que a polícia, o Tigre, entrava na casa do Cleitinho do Pó em Mandaguari. E o Magrão não sabia que o Cleitinho do Pó tinha sido morto nesta ação. Então, no primeiro momento, ele fica em silêncio quando a polícia o prende na cidade de Umuarama. E aí, diante do fato que quando apresento para ele, falou: você vai segurar a peteca sozinho, tem certeza? Mas eu não posso falar nada, vocês têm que ver com o Cleitinho. Ele falou: o Cleitinho está morto. Ele: o quê? O Cleitinho está morto. Cleitinho acaba de ser morto pelo grupo Tigre. Ele tentou fugir, pegou uma pessoa, fez essa pessoa refém em Mandaguari. Agora você pode contribuir com a polícia. Se você contribuir com a polícia, a sua pena diminui. Você não tem filhos? Tem. Não tem esposa? Então, você quer ficar quanto tempo sem ver os seus filhos? Hein? É aí que o Magrão falou: olha, eu vou contar o que o Cleitinho havia me contado. Tá bom? As meninas estão em tal lugar assim, assim, assim. Só que, olha, presta atenção, divide a tela aqui comigo. Vamos raciocinar aqui a gente? Como é que você consegue chegar a um local como este, de difícil acesso, apenas ouvindo o relato de uma pessoa? Vamos raciocinar comigo, você que está em casa? Olha o tamanho dessa área ali de Paraíso do Norte. Como é que você sabe o ponto exato onde cães farejadores passaram, onde policiais passaram? Houve um esquema muito grande de apoio para poder tentar encontrar as primas e ninguém encontrava. Como é que você sabe só do Cleitinho falar: foi ali, numa rua de terra, você pega a rodovia, rua de terra, você entra, você anda tantos metros, você tem lá direito ali um local onde eu enterrei as meninas. É isso que a polícia também segue na investigação. Porque será que Magrão não deu um suporte maior aí para Cleitinho, já que ele era comparsa? São algumas perguntas. É claro que a Polícia Civil continua. No caso, não foi finalizado ainda o inquérito, porque ainda precisa finalizar, trazer algumas informações extremamente importantes. Então o Magrão sabia demais, até a localização. Será que ele não esteve lá? É isso que a Polícia Civil está na investigação para dar sequência. Alô, Cianorte, hein? Ele disse, o Magrão, para a polícia, nessa imagem ele fica em silêncio. Mas quando ele leva a polícia até os corpos, ele fala o seguinte: foi um desacordo comercial. Agora, o Cleitinho disse que teve um desacordo comercial entre ele e as meninas. Vale ressaltar que uma amiga de uma amiga nossa, muito próxima, falou o seguinte: olha, quando o caso estourou, um dia eu saí junto com o Cleitinho e com a Letícia. E o Cleitinho e a Letícia, eles brigavam muito. Então já havia ali um desentendimento, né, no passado entre Letícia e Cleitinho. E naquela noite, Cleitinho alega um desacordo comercial. Qual desacordo? A gente não sabe. Sabe por quê? São 3 mortos. A Letícia e a Estela, que estavam lá, e o Cleitinho, que poderia contar para a polícia mais detalhado que desacordo foi esse. Então ele conta para o Magrão que teve um desacordo e por isso matou as primas. E ele revela para Magrão, segundo a conversa lá com a polícia, o local onde os corpos estavam. Só que eu acho muito estranho do Magrão saber exatamente o local, numa área daquela, apenas de falar e de não ter ido até o local. Claro que o Magrão agora está com advogados que o defendem. Tem um delegado da Polícia Civil que precisa dar sequência e trazer todas essas informações. O que acontece? O delegado da Polícia Civil de lá não fala. A gente pergunta, ele não responde. Então, mesmo o silêncio que a família teve durante 4 meses, a imprensa também está tendo. Mesmo depois de encontrar os corpos, o delegado não quis se manifestar de uma outra forma, além daquela onde foi falado numa coletiva que foi dada durante a tarde de sexta-feira. Eu vendo esta coletiva, eu, jornalista Bruno Peruca, eu vi muitas pontas soltas, muitas informações encontradas que, na minha experiência de muitos e muitos anos, com toda a simplicidade, eu sou jornalista, não sou investigador, mas todo jornalista policial é um jornalista investigativo, né? Eu vi muitas pontas, muitas coisas que não se encaixam naquele primeiro momento.
Talvez agora seja a hora em que a polícia comece a encontrar as verdadeiras peças para poder finalizar esse quebra-cabeça enorme. Magrão esteve lá também? Será que Cleitinho do Pó teria capacidade sozinho, na estrutura física, em cavar e fazer tudo sozinho? Tem muita gente que ficou com essa dúvida também, tá? Meio-dia, mais 15 minutos, meio-dia e 15, então tá aí para você o Magrão, o braço direito do Cleitinho do Pó, nesta primeira audiência gravada com o delegado de Cianorte sobre as meninas desaparecidas. O que está chegando aí na sequência?